Nossas saudações a todos. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Elevamos, como sempre, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, buscando nele toda a energia que necessitamos e toda a orientação que precisamos no desenvolvimento da nossa vida. Que encontremos na sua paz regeneradora a força que necessitamos para suportar todas as oportunidades de melhoria que nos são colocadas no caminho. Deus nosso Pai, agradecemos por todo o apoio e toda a intensa luz que é colocada sobre a nossa vida. Agradecemos, Pai, que assim seja. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida para desenvolver o tema A Missão da Maternidade, sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Nossos agradecimentos a todos que nos assistem através da TV SEAC e através da TV Chico Xavier, na Campina Grande, Paraíba. Iniciaremos agora com uma história a respeito de uma mãe. Muito pequena ainda, foi encaminhada ao trabalho na lavoura, no sítio de seu pai. Ele era um homem justo e bom, mas de pensamento simples. Mulher não precisa de estudo. Ela tinha um sonho, o sonho de ganhar uma boneca do Papai Noel. Aprendeu com suas amigas a colocar o sapatinho próximo à janela, mas ele não veio. Não veio uma, duas, 3 vezes. A menina, então, cresceu sem o brinquedo que sonhava. Tornou-se mulher, casou-se, agora grávida, esperava seu primeiro filho. Receberia, então, o seu primeiro presente de Natal, a boneca que sempre esperava. Mas um imprevisto aconteceu, no entanto, e interrompeu o seu sonho. E novos imprevistos foram acontecendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não receberei eu o meu sonho de infância, o meu presente tão sonhado? Mas no dia certo, eles chegaram. Envolvidos em luz, seus 2 filhos estavam ali. Primeiro um, depois outro. Ela então, feliz, os embalou, trocou suas fraldas, levou comida à sua boca, penteou seus cabelos, segurou sua mão e os abraçou quando tiveram medo. Mas foi firme enquanto eles cresciam. Vocês têm 2 opções. Ou vocês estudam, ou vocês estudam. Mas se eu não quiser, mãe, se você não quiser, filho, aí você estuda. E o tempo passou rápido. Seus filhos tornaram-se adultos, seus cabelos tornaram-se brancos, seu rosto foi riscado pelo tempo, suas mãos trêmulas. E um certo dia, se esqueceu de onde morava. Noutro, esqueceu quem eram seus filhos. Seus filhos, então, trocaram suas fraldas, levaram comida à sua boca, pentearam seus cabelos, seguraram suas mãos e a abraçaram quando ela teve medo. Seus filhos tornaram-se mães de sua mãe. Tornaram-se mães de sua mãe, no exercício pleno da capacidade que é inerente à alma humana, que é a maternidade. Que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta de difícil resposta.
Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja o envolvimento positivo, amoroso, seja o envolvimento negativo, lamentável, doentio, patológico. Mas ninguém escapa da presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível alguém nascer sem a presença da mãe. A mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes até atormenta a vida do filho, desejosa de impulsionar a vida dele, muitas vezes o abafa, querendo protegê-lo. E desse modo verificamos o quanto é importante essa figura no mundo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os seres espirituais, questionando qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu ao homem na Terra. E os espíritos respondem a Allan Kardec que a missão mais importante é a missão da mulher, e complementam, porque é ela que mais participa da educação da criança. Quando nós pensamos nisso, verificamos a importância da mulher consciente. Quando ela tem consciência de seu papel e quando essa certeza de sua influência, porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre seus filhos. Encontramos mães que sabem que seus filhos não lhes pertencem. Sabem que os filhos são filhos de Deus, essencialmente. São filhos da vida e que para a vida deverão ser educados. Mas há outras que supõem que eles sejam seus pertences e que projetam neles suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, seus pontos de vista. Isso tudo nos leva a pensar na trajetória da mãe na sociedade, na consciência do seu papel junto a seu filho, na consciência de que seus filhos serão os professores de amanhã, os médicos, os dentistas, os advogados, os juízes, os políticos, os trabalhadores domésticos, mas também poderão ser os corruptos de amanhã, poderão ser os criminosos de amanhã. Quando ela, mãe, admitir que seus filhos serão os administradores da cidade, dos estados, dos países, terão consciência da responsabilidade que está em suas mãos. Elas próprias se tratarão melhor, para que não tenham o complexo de culpa dos conflitos que possam passar para seus filhos. E conscientes ressaltarão o respeito à vida, esse respeito ao outro, respeito a todo ser humano, a todo ser vivente. E aí a mãe ensinará a seus filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas, começando por cuidar do jardim da própria casa. Ela ensinará o respeito aos animais e desse modo, então, começando das coisas simples, terá a capacidade de realizar as coisas complexas. Mulher-mãe, que mistérios envolvem sua figura? A missão da mulher, desse modo, é uma missão misteriosa, porque ela consegue penetrar a alma de seu filho. Ela conhece seu filho como ninguém. As nossas mães são aquele instrumento que Deus lançou para que ele se manifestasse aqui na Terra, enviando-nos através dela. A mulher rica, a mulher inteligente, intelectual, a mulher pobre,
a mulher simples e ignorante. Elas têm a mesma habilidade de ser mãe. Toda mulher psiquicamente nasce com essa estrutura para a maternidade. Às vezes, elas não são mães biológicas, mas elas são mães de sobrinhos, mães de seus irmãos mais novos. Elas são mães de todas as crianças que delas se aproximam, porque é da alma esse instinto de maternidade. Ainda que não tenha seus próprios filhos, é dessa maneira, que nós verificamos que há um mistério notável na maternidade. E esse mistério se chama amor. Esse amor que vem se desenvolvendo do instinto para a razão. E é isto que se desenvolveu ao longo de milênios e explodiu na humanidade. E recebeu o nome de amor de mãe. Profundamente irracional. A mãe ama seu filho, independentemente do que ele seja, de quem ele seja. O maior santo recebe o amor de sua mãe. O maior vilão, o mais terrível dos seres, recebe o amor de sua mãe. Em toda a cadeia pública, nos dias de visita, podem faltar a esposa, os filhos, o amigo, mas nunca a mãe. Ela estará sempre lá, amando seu filho. Seja na felicidade ou no desespero, na alegria ou na tristeza, porque ser mãe é de fato trazer uma proposta de Deus para aliviar as lutas do mundo. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos nos seios das mulheres, é porque Ele confia no progresso da humanidade. A palavra mãe traduz para nós a expressão mais sublime do amor incondicional que pode existir no mundo. A gente poderia dizer que ser mãe é ter uma missão? Sim. Quando você abraça essa missão revestida da responsabilidade de conduzir aqueles que vieram para você, sobre a sua responsabilidade, é uma missão de amor, esse amor que parece não ter fim. Eu aprendi a ser mãe. Esse é o depoimento de uma mãe, que diz: de cada um dos meus filhos eu recebi 3 nesta encarnação. Cada um deles me ensinou e me ensina até hoje uma fatia dessa tarefa. E ao longo da vida, desde bebê até agora adultos, cada um deles me dá um recado diário. Todo dia tem uma coisa diferente, conclui ela. Nossas missões e preocupações enquanto encarnados variam muito de uma vida para outra, e nós temos uma preparação biológica para isso. Mas não significa que na vida em que estamos vivendo essa tarefa seja destinada para nós. Não é. Existe um planejamento reencarnatório. E uma questão tão séria como essa da maternidade não fica ao acaso. Então a gente precisa compreender em que direção a nossa vida vai, para que nós realmente façamos aquilo que está de acordo com o que foi planejado, mas não obrigatoriamente para um espírito que vem na experiência feminina. Desenvolver a tarefa da maternidade é obrigatória em todas as suas vidas. Em algumas, não vai acontecer assim. Poderíamos dizer também que a missão da maternidade é uma das formas talvez mais completa ou direta de a gente se aproximar de Deus, nosso Pai.
Quando você compreende, e a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, porque amplia a nossa compreensão diante da nossa responsabilidade, você vai trabalhando a sua mudança interior, vai se tornando melhor a cada dia e vai se aproximando, consequentemente, de Deus. E por via então da maternidade, vamos nos tornando pessoas melhores, a partir do momento que vamos compreendendo e respeitando, porque ser mãe, amar, orientar está muito associado ao respeito que se tem pelos filhos. Os filhos são, antes de tudo, filhos de Deus. Nossos filhos são espíritos imortais. Se nós tivemos um bom contato nesta encarnação, desenvolvendo esses papéis, pode ser que em outras vidas eles venham junto conosco com outros papéis. Isso vai depender da pertinência da troca ou da permanência no mesmo papel da nossa trajetória evolutiva. Mas nossos filhos não nascem de nós. Eles são filhos da vida divina e passam pelo caminho assim como nós passamos pelo caminho deles nessa trajetória de aprendizado. Queria lembrar um personagem da literatura espírita que é Quinto Varro, no livro Ave Cristo. Ave Cristo é um romance de Emmanuel, onde a figura do pai é ressaltada e não a da mãe. Eu considero fundamental pela realidade, maternidade e paternidade. Como está no Livro dos Espíritos, são duas missões possíveis do espírito encarnado. E a gente passa por uma dessas missões para aprender a cuidar. Entramos no terceiro milênio com o objetivo de sermos cuidadosos. Cuidadosos conosco, cuidadosos com o outro que compartilha a nossa vida, cuidadosos com o meio ambiente, com o planeta, com o próprio universo. A maternidade e a paternidade permitem que a gente exercite isso por um grande tempo da nossa vida, porque começou a maternidade e a paternidade, ela não termina. Eu não parei de ser pai ou de ser filho aos 12, aos 14 anos. Não. Eu vou continuar seguindo para sempre. Eu gostaria muito que vocês conhecessem esse romance de Emmanuel, o Ave Cristo, para compreenderem o que significa cuidar de uma alma. Cuidar nesse sentido amplo, espiritual, que transcende o papel de pai ou o papel de mãe, mas que é do espírito, de um espírito cuidando de outro espírito. Há algumas mulheres que têm uma certa dificuldade em engravidar. Como que a gente pode explicar essa situação? Como podemos explicar? Há um desejo enorme de ser mãe. No entanto, há uma espécie de impedimento físico. Tudo é um aprendizado. É uma oportunidade para que essa pessoa se melhore, torne-se melhor. Precisamos fazer uma reflexão, uma autorreflexão do porquê das dificuldades de engravidar. Por que ela deseja um filho? Por que o casal deseja um filho? Para quê? Se de fato esse desejo é de abraçar, para amar, para orientar aquele ser que há de vir. Existem dificuldades físicas, existem dificuldades emocionais, porque a ansiedade também dificulta o processo. Contudo, aí vem de novo a doutrina espírita nos orientando, nos esclarecendo que se
no momento certo, no momento apropriado, isso irá acontecer, desde que esteja na nossa trajetória. Há vezes em que a mãe tem dificuldades de receber consanguinamente um filho. Pode ser um impedimento temporário com relação a algum processo expiatório nesta reencarnação. Esse impedimento pode nos levar a refletir: por que eu quero ser mãe? Por que eu fiz essa escolha? O que está em jogo? Estou fazendo ou por que a minha escolha não está sendo atendida? Precisamos limpar nossos campos emocionais, nossos campos espirituais, nossos campos biológicos. Então, aí devemos recorrer à medicina, recorrer à terapia, recorrer a um tratamento físico-espiritual. Pode ser que exista aí um ranço entre o espírito que há de voltar e as pessoas que vão recebê-lo. No livro Missionários da Luz, existe um caso em que mostra um processo reencarnatório que repetidamente não acontece, porque existe aí ainda um sentimento de animosidade entre o pai e o espírito reencarnante. E o problema não era nem a mãe, vejam só, e sim com o pai. A partir do momento em que esses espíritos se encontram no plano espiritual e se perdoam mutuamente por conta de um tratamento profundo que está sendo feito, a concepção acontece. É muito interessante. Há vezes em que os pais pensam em adotar ou não adotar e acabam decidindo pela adoção. E depois de adotarem e quase na sequência acabam dando condições para a vinda de um filho consanguíneo. É uma coisa curiosa. Não existe essa questão de você estar preocupado demais em ter seu filho, quando na realidade ninguém tem filho. Mas recebemos espíritos para estarem conosco durante um tempo, sejam eles biológicos ou não biológicos. E se nós não abrirmos nosso coração para receber, não interessa de onde venha, provavelmente a gravidez biológica não vai ocorrer também. É necessário que a gente realmente esteja interessado em receber, em acolher, e aí a gente entra em paz com a lei divina. Sem dúvida, é a oportunidade que a pessoa tem. Sabemos de casos de pessoas que, quando chegam com o propósito da adoção a uma casa de apoio, vem uma criança e sentem-se em sintonia com ela. E ao olharem, o seu coração pulsa. É o amor incondicional. Também é um compromisso que ela traz pela encarnação. Perdão. Desculpe a emoção. É o amor incondicional. Também é um compromisso que ela traz de encarnações passadas, de reencontrar esse filho. E quando ela abraça esse compromisso, traz essa criança para o seu lar e para o seu coração, traz essa criança para o seu lar e para o seu coração, a sua vida se enche de objetivo, se enche de vida e satisfação. Já finalizando o nosso trabalho, pelo que falamos, tanto a maternidade quanto a paternidade são missões. Já no Livro dos Espíritos, há um capítulo que fala sobre as ocupações, missões dos espíritos. A maternidade e a paternidade são dois itens citados e explicados, inclusive com bastante ênfase,
por parte das perguntas realizadas por Allan Kardec. Há um planejamento espiritual na formação das famílias, porque volto a falar da oportunidade da bondade de Deus concedendo a reencarnação, ir e vir. Espíritos que retornam no ambiente familiar para primeiro trabalhar um reajustamento dos seus laços, do perdão, envolvendo cada pessoa e também os espíritos afins para fortalecer o ambiente familiar. Porque a família é de fato a célula da humanidade e é na família que tudo se constrói. Agradecemos imensamente a participação de todos. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Enquanto a mãe cantar ao lado do berço de seu bebê, cantará a esperança para o mundo. Muito obrigado.